Olá, nesse vídeo eu vou estar demonstrando quais são as configurações que seriam pré-requisitos para a utilização do módulo EDOC dentro do Questor Zen. Então, primeiramente, antes de partir para a parte de configurações, o que seria o módulo EDOC do Zen? Nada mais é que um módulo onde o escritório vai estar postando documentos para o cliente e ele vai estar acessando o Zen para visualizar esses documentos. Esses documentos podem ser folha de pagamento, guias de impostos, balanços, relatórios, enfim, qualquer documento que seja interessante enviar para o cliente e manter um registro se o cliente visualizou esse documento, quando que ele consultou e tal. Então é interessante por essa questão. O EDOC faz esse controle, vai estar permitindo o escritório controlar quando que o seu cliente visualizou a guia, quando que ele visualizou aquele documento, se houve a visualização, sim ou não desses documentos por parte do cliente. Então, primeiramente, como no EDOC você está enviando o documento, evidentemente tem que ter uma outra parte, uma segunda pessoa que vai estar recebendo essa informação. E essa pessoa precisa estar previamente cadastrada lá dentro do Zen e ter permissão para os tipos de documentos que ela estará recebendo. Então, eu vou estar demonstrando aqui. Por exemplo, essa empresa 9968 aqui, é uma empresa padrão que eu tenho minha, eu vou estar postando um relatório. Um relatório qualquer, um relatório de cadastro de empresa aqui, por exemplo. Já tenho toda a minha configuração de conexão pronta, minha empresa cadastrada do Zen, vou só tentar gerar o relatório e publicar, para vocês visualizarem o que vai ocorrer. Então aqui, para gerar um relatório simples, vou tentar publicar o relatório. Já possuo a configuração aqui pronta, então vou selecionar um tipo de documento qualquer aqui, como se fosse demonstrações contábeis, e vou tentar publicar. Ao tentar fazer essa publicação, o sistema já está me retornando um erro. Relatórios apresentou um erro, não há usuário do cliente com permissão para esse tipo de documento. O erro é bem objetivo. Então, aqui dentro do meu Questor Zen, se eu vim na parte do CRM, onde tem o cadastro da minha empresa, eu venho até o cadastro da minha empresa padrão, o que ocorre? Eu estou tentando publicar um documento para essa empresa, mas eu não possuo nenhum usuário aqui. Ou se tivesse algum usuário, ele não teria permissão para o tipo de documento que eu estou tentando postar. Então, o que eu vou estar fazendo nesses casos? Eu venho aqui, cadastro um usuário, vou colocar um genérico aqui, e vou estar dando permissão para o tipo de documento que esse usuário vai estar recebendo. Importante você tentar a questão das permissões, tá, pessoal? Aqui a permissão ela é por módulos, ou então tem aqui a parte do CND, EDOC enviados, EDOC recebidos, QDrive, enfim, tem todos os módulos do Zen aqui. Então eu posso estar dando liberação apenas para aquele tipo de documento em específico, então apenas para demonstrações contábeis, como eu posso vir aqui e dar para todos, né? Então eu aqui dou uma liberação geral pro módulo, ou uma liberação geral mesmo. Vem aqui na opção de todos e dou uma liberação total. Então ele vai conseguir visualizar tudo que for referente a EDOC, QDrive, CND. Então aqui seria um usuário do cliente que vai ter permissão para todos os tipos de documentos que estaria sendo postado. Tem que verificar qual que é a situação para o seu caso e fazer a liberação das permissões conforme o caso do cliente em questão. Então aqui salvei já o usuário, tem um usuário já criado. Vou estar retornando aqui dentro do meu módulo gerenciador de empresas e novamente vou postar o documento. Observe que agora eu já dei permissão, então só vou tentar fazer o envio novamente. Executou aqui, processou, não retornou nenhum erro, nada. Então, como é que eu vou saber se foi mesmo a guia? Retorno no Zen, venho dentro da parte do EDOC, enviados, e eu vou ter aqui então o relatório que foi enviado para o meu cliente. Então aqui, teste de publicação 2, documento acabou de ser postado, nesse caso, para a minha empresa. Deixa eu só verificar os filtros aqui. Deixa eu remover os filtros. Então tá aqui, relatórios cadastrais de empresa a empresa para o Jobs. O documento aqui acabou de ser postado exatamente nesse momento. Então é isso, pessoal. É interessante se atentar, né, para não se ater muito na questão de configuração, que para envio de um documento, como tem uma segunda parte envolvida, obrigatoriamente tu tem que ter esse usuário cadastrado aqui dentro do módulo CRM, vinculado para a empresa que vai estar recebendo o documento, né? Então é importante se ater a essa questão. É muito importante também se atentar que quando você realiza o cadastro do usuário, ele vai estar recebendo lá no e-mail dele uma senha de login. Então, o acesso do teu
cliente vai ser o mesmo link que você acessa aí na sua base. Vamos fazer aqui uma demonstração como que seria eu acessando com esse cliente. Como aquele e-mail é um e-mail fictício, não vai e-mail, não tem como saber qual é a senha, eu vou alterar aqui para uma senha padrão. Então vamos alterar, não, precisa ter letras e números. Vamos alterar então a senha para uma... Alterei a senha. Vou estar acessando então aqui a página do Zen novamente. Então meu usuário teste@teste.com.br, a minha senha padrão. Então aqui, como eu dei permissão total, observe que ele tem todos os módulos aqui dentro, a parte do CND, a parte do QDrive, a parte dos documentos, tá? Então aqui eu tenho os documentos que foram recebidos, documentos a receber e tal. Tenho todas as informações aqui dentro. Observe que eu tenho aqui na parte de demonstrações contábeis a guia que foi enviada há pouco. Então também vai poder estar visualizando aqui todos os documentos. Deixa eu só trocar de empresa, que esse usuário está vinculado a várias empresas. Vamos para a nossa empresa de teste. Então aqui, documentos recebidos, demonstrações contábeis, aqui o documento que foi publicado agora nesse momento. Então aqui é uma área de acesso do usuário, do cliente. Então podem observar que é um layout totalmente diferente, ele é muito mais simplificado, não tem todos esses menus que tem para o escritório. E aqui consegue estar visualizando, baixando o documento, enfim, fazendo os demais procedimentos necessários. E é importante também se atentar, né? Então notificar os teus clientes quando você vai dar início a essa configuração, informa eles que eles estarão recebendo um e-mail com a senha para acesso no Zen. E também é importante, se porventura algum não receber e tal, essa questão que você pode estar acessando, vindo aqui no cadastro dos usuários do cliente e fazendo aqui a alteração da senha também sem maiores problemas. Mas é interessante se atentar que ele vai estar recebendo isso, então informe ele antes, para que ele não exclua a senha, enfim, para que ele salve essa informação para poder estar acessando o Zen futuramente, pois todo documento que é postado ele recebe apenas uma notificação no e-mail, ele não recebe o documento no e-mail, recebe a notificação para estar acessando o Zen e visualizando esse documento que foi postado. Lembrando que essa situação aqui é válida tanto para a publicação de guias, quanto demais relatórios contábeis ou relatórios da folha mesmo, que sejam necessários enviar via EDOC. Seria isso então, pessoal. Qualquer dúvida, permanecemos à disposição no suporte. Muito obrigado pela atenção.